Amém. Efésios 2, capítulo 10, é um texto que eu gosto muito. A Bíblia fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Alguém já disse, eu na verdade nunca cheguei a conferir isso, mas que essa palavra no original, quando fala assim, porque somos feitura sua, no original é poema, dando a entender que é algo construído assim com muita inspiração, com muita originalidade, algo realmente muito especial, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Há um destino vocacional que Deus colocou realmente dentro de cada um de nós. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você sobre relacionamentos ministeriais. Relacionamento sempre é o ponto onde as coisas de fato pegam, na verdade. Quando a gente fala sobre relacionamento, é aí que normalmente os conflitos acontecem, as dificuldades e, de certa forma, algumas questões que envolvem relacionamento, elas podem realmente acabar custando, acabar saindo muito caras. Então, é sempre importante a gente poder trabalhar nessa questão dos relacionamentos, e ministério é algo específico, delicado, porque tem muito a ver com a nossa realização, não é verdade? Você realmente se sentir satisfeito, e isso realmente dá vamos dizer assim, um outro sabor para a nossa existência, quando você está reconciliado com a sua identidade vocacional. Não é? Quando realmente você está fazendo aquilo para o qual Deus criou você para fazer e você ama, isso não é peso, muito pelo contrário, não é? Aliás, esse é um dos grandes segredos que explica essa verdade de que o arado não é pesado. E quando o arado começa a pesar, porque isso indica que tem um conflito que pode ser dessa ordem, né? E quando a gente pensa em ministério, obviamente é isso, a gente entender não só a nossa identidade, como também a dos outros, e isso é uma chave para os relacionamentos. Agora, eu também costumo dizer que, lógico, moralmente falando, nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fracos. Porém, vocacionalmente ou ministerialmente falando, nós temos que procurar nos tornar mais fortes naquilo que nós já somos fortes, ou seja, nós devemos granjear o dom que Deus nos deu e não o que Ele não nos deu. Então, isso realmente é uma chave muito importante. Você entender quem você é ministerialmente, não é só uma questão de você saber o que você vai fazer, mas é uma questão de quem você é, de identidade. E isso realmente é um dos grandes segredos para uma frutificação verdadeira, porque até o conceito de frutos hoje é um conceito complicado. Quando você fala assim numa igreja frutífera, o que é produzir frutos? Não é? Às vezes tem gente que simplesmente tem isso como um crescimento qualitativo, não é? Quer dizer, tem muitas formas de você estabelecer esse conceito. Mas é muito importante nós realmente pensarmos na importância realmente de investirmos na identidade vocacional de cada pessoa. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo uma igreja que começa a achatar as possibilidades ministeriais e fazer um processo assim meio rolo compressor ou produção em série, não é? Eu acredito muito que realmente, como Paulo fala, há diversidade de dons,
há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí vem esse o conceito de universo ou de universidade, que é unidade na diversidade. E realmente não é fácil a gente poder trabalhar com essa perspectiva, não é? De certa forma, todo perfil motivacional em termos de vocação acabam redundando de alguma forma naqueles 5 dons que a gente conhece muito bem, não é? Deus deu à igreja apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. E graças a Deus a gente vê de um bom tempo para cá, de umas décadas para cá, como que a igreja, na verdade, tem reconquistado realmente todo um conhecimento, todo um discernimento que acabou se perdendo, principalmente naquela fase escura da história conhecida como a Idade das Trevas. Foram 1000 anos de trevas, do ano 500 até o ano 1500 depois de Cristo, quando a igreja realmente aos poucos ela foi sendo roubada de muitas verdades, muitos princípios, mas a igreja vem recuperando isso de uma maneira muito tremenda, não é? É lógico que quando a gente pensa em termos de ministério, muita coisa tem sido corrigida. Eu, pessoalmente, inclusive, assim, dou graças a Deus pela essa eclesiologia celular que, puxa vida, tem sido algo revolucionário, não é? Mas passamos por aquelas fases, por exemplo, um dos problemas que a gente enfrentou muito é esse convencionamento que o líder é o pastor. Então o cara, não é, vamos dizer, ele se sente vocacionado por Deus, então ele entrava num seminário, estudava 4, 5 anos, e depois desses 4, 5 anos ele estava condenado a ser um pastor, mesmo que ele não fosse. Não é? Ele estava condenado a ser um pastor. E, obviamente, que isso gerou muitos problemas. Quantos aqui, por exemplo, já viram esse tipo de situação? Uma pessoa que tem uma índole, um perfil motivacional profético, aquele cara mais direto, preto no branco, é na lata mesmo, é pedra na lata, pastoreando uma igreja. Cada pregação dele é só pelo de ovelha subindo para todo lado. Não é? Se não tiver um pastor no sentido funcional da palavra para juntar os pedaços, essa igreja acaba dividindo. Os mais inseguros vão ficar do lado desse profeta, que tem uma personalidade extremamente forte, um cara cheio de convicção, até quando ele está errado, ele está convicto. Né? Então as pessoas mais inseguras vão se aproximar dele, e os caras mais esclarecidos vão falar, pô, esse cara, eu acho que ele não está no lugar certo, vou se afastar, e daqui a pouco você vai ter uma cisão. Não é? Ou aquele modelo de igreja que ainda é muito comum de você ver uma igreja liderada apenas por um evangelista. Ela tem 2 opções, ou ela vai virar uma rodoviária, ou um lago imenso, mas dessa fundurinha. Porque, lógico, a igreja precisa do ministério pastoral, do ministério de ensino, precisa de pasto, não é verdade? E o evangelista, obviamente, ele é um cara que ele é inclusivo, ele sabe levar as pessoas a Jesus. De forma geral, ele tem uma palavra assim muito superficial que agrega muita gente, mas não sustenta. Não é? Então, do mesmo jeito que as pessoas entram, elas acabam saindo pela porta dos fundos e tal. Não é? Então, a igreja acaba virando uma rodoviária, ou se ele consegue prender essas pessoas de alguma forma, é uma igreja que nunca alcança a devida profundidade. Não é? Mas, assim, não é? Dessa forma, a gente acaba realmente gerando algumas disfunções que podem comprometer seriamente o propósito de Deus. Não é? Então, na verdade, eu gostaria de compartilhar aqui com você uma história de 2 irmãos.
que refletem realmente assim, relacionamento entre dois ministérios que eu acredito que assim são bem importantes no contexto que nós estamos vivendo agora. Não é? É difícil a gente falar qual ministério é mais importante do que qual, não é? Mas a gente vive assim um momento onde realmente é muito importante esses dois ministérios, que é o ministério apostólico e o ministério pastoral. Um é o alicerce, o outro é o telhado da igreja. Não é? E se você estudar sobre o ministério apostólico na Bíblia, você vai perceber que a essência do ministério apostólico, são fundamentos. O apóstolo é o pioneiro, é o iniciador, é a pessoa que realmente lança os fundamentos. Não é? Eu sei que todo esse afã de apostolado no Brasil, né, é aquela coisa do pêndulo, às vezes a coisa primeiro vai lá no extremo, para o outro extremo, até chegar no equilíbrio, custa. Não é? Mas a gente viu muito isso, esse tipo, de certa forma, assim, de incoerência, não é? Então, se o cara tinha uma igreja muito grande, agora ele é apóstolo, porque ele tem uma igreja muito grande. Mas, biblicamente falando, você pode conferir isso, você pode estudar na Bíblia, não é? Você vai perceber que apóstolo é aquele que lança fundamento não em lugar alheio, onde o outro já lançou, é o pioneiro, é o rompedor de fronteiras, não só no sentido geográfico da palavra, mas muitas vezes também no sentido espiritual, cultural, sobre vários aspectos, não é? Então, é o princípio da inovação, é o ministério apostólico que realmente vai trazer isso. E é isso que determina realmente o avanço da igreja, não é? São essas ideias inovadoras, essas iniciativas que realmente vão fazer toda a diferença. Mas também ministério pastoral é algo muito, muito chave. Quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, você observa isso assim bem claro. Não é? Você vê ali um modelo de igreja que alguns conhecem como a igreja viajante, não é? Paulo, Silas, Apolo, com as suas equipes, não é? Indo naqueles lugares onde Jesus nunca havia sido mencionado, estabelecendo os alicerces, os fundamentos da igreja, e você observa também o conceito da igreja local. As igrejas depois, não é? Iam se estruturando, e então você vê esses dois conceitos, a igreja viajante e a igreja local. E é o que a gente observa nesse texto, que é a história que nós vamos compartilhar, não é? Gênesis 25, a partir do verso 21, a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. E é uma história muito interessante, não é? É uma história traumática, uma história difícil e que reflete uma realidade que está muito presente no corpo de Cristo, não é? Vamos ler isso aqui rapidinho, você pode ir me acompanhando. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela, e então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo, todo ele como vestido de pelo, chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava
Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É uma história, como eu disse, traumática entre dois irmãos. Isso, lógico, teve muitos desdobramentos, como a gente vai ver alguma coisinha aqui bem rápida. Mas quando a gente olha para esses dois personagens, Esaú e Jacó, não é? Filhos de Isaac e Rebeca, aqui, de certa forma, a gente começa a ter, vamos dizer, também uma revelação sobre a igreja, sobre os relacionamentos dentro do corpo de Cristo, não é? E então, a gente olhando para a identidade de cada um deles, Esaú é exatamente essa pessoa que incorpora o que a gente chama um ministério apostólico. Pele grossa, cabeludo, esse varão perito na caça, o varão do campo, aquela pessoa que tem realmente o cheiro do campo, aquele que arrisca, que empreende, que rompe as fronteiras, que tem realmente aquele coração que pulsa por missões, não é? Por alcançar realmente aqueles que ainda não foram alcançados. Então isso fala do ministério apostólico, que vai à frente, que abre caminho, que alarga a visão de outros, envolve inspiração, criatividade. É um ministério empreendedor. Inclusive, quando a gente olha para muitos empresários, é isso, o empresário, quase todo empresário é um apóstolo nato, não é? Então, quando a gente pensa no ministério apostólico, isso é o novo de Deus. E lógico que o apóstolo ele precisa de estar sensível à dinâmica do mover de Deus, e a partir daí ele pode se tornar profético, diretivo, vai inspirar muitas pessoas. Então é um dom que realmente rompe fronteiras e faz com que a igreja possa andar naquela posição de vanguarda que, obviamente, Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente olha para esse perfil de Esaú, não é? E normalmente o apóstolo assim, é aquela pessoa que suporta as intempéries da vida, o cara sai para uma caçada, correndo riscos, ele não sabe o que vai ser, onde ele vai dormir, se ele vai ter o que comer ou não, não é? Quando a gente pensa em muitos empreendimentos missionários, não é dessa forma que as coisas acontecem. Não é? Quando eu falo em empreendimento missionário, lógico, eu não estou fechando a coisa num contexto de uma agência missionária ou de uma igreja, muitas vezes a coisa funciona dessa forma também, não é? Mas o ministério apostólico realmente tem essa natureza, o apóstolo tem essa natureza. De repente ele está ali debaixo de uma dificuldade terrível, está chovendo canivete, mas para ele está tudo bem. Está pensando, puxa vida, por que esse pessoal é tão mole? Por isso que se você bota um apóstolo para pastorear uma igreja, rapaz, essa igreja vai sofrer. Porque ele não tem aquela sensibilidade que só o pastor tem. Então, para ele, realmente, não tem tempo ruim, não tem dificuldade, vamos lá. Mas a gente observa aí também Jacó.
E a Bíblia descreve ele como um varão simples, habitando em tendas. Isso fala, obviamente, sobre o ministério pastoral, aquele dia a dia de você conduzir uma igreja. E isso, é lógico, tem as suas demandas, também não é fácil, não é? Mas você vê que são dois perfis motivacionais totalmente diferentes. E é lógico, tem gente que se identifica com um, tem gente que se identifica com outro. A Bíblia fala que Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. E aqui, então, diante realmente desse quadro, não é, começam a acontecer algumas situações difíceis. Esaú era o primogênito, isso tem a ver também com o ministério apostólico, né? O ministério apostólico é como esse dedo que toca todos os outros, é o pioneiro, é o que rompe as fronteiras. Mas todos nós passamos por muitas provas, e não foi diferente com Esaú, não é? E a gente pode observar aqui 3 pontos críticos, principalmente no contexto apostólico, no contexto da vida missionária, não é? Do chamado apostólico, e que realmente contribuíram por uma disposição de Esaú que colocou muita coisa a perder. Então, primeira coisa que a gente observa aqui, o primeiro ponto crítico, é essa fadiga do campo. Fadiga do campo. E principalmente aqueles que são empreendedores, que são missionários, talvez, se você nunca teve um envolvimento, realmente uma identificação com isso, você não faz ideia do que eu estou falando, não é? Mas a gente que, de certa forma, e eu trabalho vamos dizer assim, numa agência missionária, então a gente entende mais ou menos essa realidade. Quando a Bíblia fala que Esaú, quando ele chegou em casa, depois de todos aqueles dias tentando caçar alguma coisa, e a Bíblia menciona sobre a fadiga, o cansaço de Esaú, a exaustão. Ele chegou num nível de exaustão que realmente, se tornou algo crítico. E quando a gente pensa nesse tipo de empreendedorismo missionário, isso demanda você romper muitas resistências, não é? É uma tarefa desgastante, a pressão de muitas batalhas, a pressão de muitas dificuldades, não é? Quando você se envolve diretamente com o evangelismo, intercessão, discipulado, relacionamentos, são tarefas conquistadas realmente com muito esforço, com muito desgaste. Então esse foi o primeiro ponto crítico. Isso, quando eu leio isso na Bíblia, isso salta, isso para mim assim me faz entender realmente algo que é muito importante na realidade de uma pessoa que tem um chamado missionário. Segunda coisa aqui que a gente observa são aqueles resultados aparentemente pequenos ou ausentes. Então a Bíblia fala que ele, na verdade, ele não teve resultado naquele empreendimento, naquela caça, ele não conseguiu pegar nada. E essa, gente, é a cruz do pioneirismo. Pode ser que tenha alguns de vocês aqui que você está começando um trabalho do zero, do nada. Isso, se a pessoa realmente não tem uma índole apostólica, pode se tornar ainda uma sobrecarga muito pior. Mas quando a gente fala sobre ministério apostólico, essa é a cruz do pioneirismo. Isso muitas vezes deixa a pessoa confundida, desanimada, né, diante de Deus. Eu me lembro que estava conversando com uma missionária de Ocum que trabalha lá no coração, nos cafundéus do Amazonas. E ela contando como que ela já estava há quase 15 anos trabalhando com uma tribo indígena, não é?
E agora, depois de 15 anos que ela começou a ver os primeiros resultados. Eu pensei, rapaz, esse negócio não é para mim, não. Eu ouvi na história dela, sinceramente, eu me senti assim, profundamente envergonhado. Falei, Deus, eu estou precisando me converter ainda. Porque você vê um nível de perseverança que eu acho que eu nunca arranhei. Sinceramente. Por isso que esse conceito de fruto é muito relativo. A Bíblia fala que Noé foi pregoeiro da justiça, ele pregou o evangelho 120 anos. No final de 120 anos, quantas pessoas tinha na igreja dele? Com ele 8. Mas ele preservou a raça humana. Ele foi o segundo Adão. Se não fosse por ele, nem eu, nem você estaríamos aqui. E você sabe muitas vezes o que acontece com o ministério apostólico? É assim, o apóstolo, o cara chega para arrancar pedra, para arrancar toco, para desbravar as trevas. Porque Deus fez ele assim, um trator, um D8, né, de esteira, entende? E depois que ele arranca os tocos e prepara o terreno, como João Batista, né? A Bíblia fala que ele veio para remover os outeiros, preencher os vales, distorcer o que está torcido. Aí vem o pastor. E a igreja explode. Não é? A igreja... E normalmente, de quem que fica a glória? Ninguém nem se lembra do missionário e do pastor e do apóstolo que pagou aquele preço lá, né? Mas é assim mesmo, resultados aparentemente pequenos ou ausentes. E depois vem um ponto assim que foi um ponto muito difícil, que foi o relacionamento. A falta de identificação e apoio. Quando Esaú volta para casa frustrado, sem nada, esgotado, ele se depara com seu irmão, era irmão, o pastor Jacó, o cara da casa, o cara que tinha o sustento, que tinha tudo na mão, não é? E quando ele realmente apresenta ali a necessidade dele, como é que Jacó age? Na verdade, Jacó queria a herança dele. De alguma forma, Jacó ainda não era uma pessoa bem resolvida. Aliás, ele custou a ser bem resolvido. Como sempre falo, foram 20 anos no seminário do pastor Labão. Não é? Foi assim um processozinho, né? bem difícil. Mas Esaú se deparou com um pastor manipulador. Olha, você me dá sua herança e eu te dou o sustento. Gente, essa barganha, esse negócio custou caro. Porque se você perceber bem, eles fizeram quase que um X. Você pode observar que o apóstolo, que era Esaú, depois dessa barganha, aqui a gente não sabe quem é pior do que quem, se quem vendeu ou quem comprou, mas infelizmente tem muita gente se estabelecendo assim, não é? Depois de tudo isso, realmente, Esaú colheu o resultado disso, ele foi enganado, literalmente enganado, se tornou uma pessoa amargurada. E a descendência de Esaú literalmente foi destruída. Aquele que deveria ser o agente missionário se tornou uma pessoa amargurada, confusa, perdida no propósito de Deus. Sinceramente, eu não consigo imaginar que tenha sido isso que Deus tivesse para ele. Ele ficou tão amargurado, que a Bíblia fala, ele começou a fornicar com as hetéias como pirraça contra os pais.
Ele desonrou, depois de ter desonrado a Deus, o chamado de Deus, ele desonra os pais. E ele toma um caminho ruim. E hoje, gente, tem muitos missionários assim. Tem muitos empreendedores assim. Tem muita gente que sonegou, se vendeu por causa de um sustento, por causa de um salário. O cara simplesmente se vendeu. Naquele momento, que era o momento da prova. E todos nós temos que passar por isso. Eu entendo, assim, Deus me colocou numa instituição apostólica, né, Jocum, né, quem conhece o Jocum sabe como é que o negócio é. E a gente tem que passar. Eu me lembro que isso, sei lá, uns 12, 15 anos atrás, eu passei por um momento exatamente assim. Sem eira, sem nem beira, nem perspectiva nenhuma, não é? Literalmente todos os tapetes puxados. Mas engraçado foi quando eu tive maior segurança que Deus ia cuidar de mim. Um ano depois dessa prova, que foi aquela prova assim, Deus começou a me dar 20 vezes o sustento que eu tinha. Gente, porque Deus não tem problema com isso. Mas o nosso caráter tem que ser provado. O nosso relacionamento com Deus não está seguro enquanto o nosso caráter não seja provado. Caráter é como ouro, tem que ser provado no fogo. É o que Jesus fala à igreja de Laodiceia. Então aqui realmente ele praticamente perdeu tudo. E o Jacó, que era o pastor, o cara da casa, não é? O cara que estava ali cuidando das ovelhas, e realmente o cara tinha uma unção tremenda. Olha como ele cuidava das ovelhas de Labão. Não é? Porque depois, na verdade, ele acabou caindo no jogo que ele impôs. Ele pensava que era muito esperto, só que Labão era PhD na arte de enganar. Então, naquele processo todo lá, primeiro ele trabalhou 7 anos por Raquel, na hora de ter a mulher que ele amava, o Labão falou, não, essa daqui não, tem que ser a outra, porque a outra é mais velha. Ele teve que trabalhar 14 anos sem salário para poder casar. Você fala que Jacó era jocumeiro, 14 anos sem salário. Né? Aí, quando ele conseguiu a esposa, o Labão, tudo bem, então vou te dar um salário. Essas ovelhas aqui que estão meio pisteadas, você cuida delas. Você é o Ministério da Libertação. E aquelas ovelhinhas começaram a ficar saudável. Aí vinha o Labão e falava, rapaz, essas ovelhas aí agora não vão poder ser mais suas, não. Agora são minhas, você cuida daquelas outras lá, que elas estão bem ruins. E a Bíblia fala que por mais de 10 vezes, Labão mudou o salário de Jacó. Mas o cara era pastor. O cara sabia cuidar das ovelhas. E depois, no final, até Labão reconhece, Deus me abençoou por sua causa. O cara tinha estratégia tremenda. Cada estratégia tremenda que Deus dava para ele. Agora é interessante, o pastor acabou virando o apóstolo, o agente missionário de Deus. Talvez foi por isso que Israel sempre teve uma visão tão bairrista. Uma dificuldade terrível para se relacionar com os gentios. Entender o propósito de Deus também para os gentios. Aquela visão restrita, difícil. Então a gente vê como que duas pessoas desnorteadas na sua identidade vocacional, realmente os desdobramentos de tudo isso foram muito sérios. Lógico, com Jacó, depois de um processo extremamente forte, ele realmente se tornou aquela pessoa que Deus levantou e realmente manteve aquilo que ele queria fazer.
Mas quando a gente olha aqui, então, para a vida de Esaú, só fechando essa ideia aqui, algumas lições que a gente pode tirar dessa transgressão de Esaú, bem rapidamente. Primeira coisa, o imediatismo em relação ao chamado e a falta de tolerância pode nos levar a péssimos negócios. Quando ele fala, eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. Quando nós desprezamos os pequenos começos, nós podemos sofrer perdas irreparáveis. Muitas vezes, dentro desses, principalmente aqueles que estão envolvidos em empreendimentos, pioneirismo, às vezes, apesar da escassez do início, a dificuldade do campo, é interessante, muitas vezes nós somos felizes e não sabemos. Porque é interessante como Deus cuida, ao mesmo tempo que aparentemente você não tem nada, você tem tudo. Paulo se sentia assim, como nada tendo e possuindo tudo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Quando Esaú perdeu a primogenitura, a Bíblia fala que ele caiu em grande amargura. Outra coisa, quando as necessidades físicas falam mais alto que a herança espiritual, nós estamos semeando a longo prazo frustração. Desprezar o chamado de Deus pode produzir uma amargura crônica e uma vida de infelicidades. Esaú é uma palavra pesada, mas ele tornou-se amaldiçoado. Sua descendência acabou sendo exterminada. Determinadas escolhas erradas, gente, podem nos custar tudo. Outra coisa, quando se perde a primogenitura, amargura e rejeição nos assolam. Então, muitas pessoas estão revoltadas como, na verdade, um efeito colateral de desprezar o plano original de Deus. Esaú se tornou um cara revoltado, ele se revoltou contra os seus pais, se tornou fornicário, profano, como a Bíblia fala, né? Então, às vezes, é muito comum a gente ver pessoas assim que elas estão cheias de argumentos, sempre insatisfeitas, não é? E muitas vezes tentando achar um bode expiatório qualquer. Mas o problema não são os bodes expiatórios que ela está tentando achar. É que, de alguma forma, realmente essa pessoa saiu daquele propósito original. Quando você se vende espiritualmente, barganhando o chamado de Deus, você acaba tomando a forma daquilo que te comprou. A Bíblia ensina o quê? Que nós assumimos a identidade dos ídolos que adotamos em nossas vidas, não é? Semelhantes a eles, né, se tornem, né? Aqueles que neles confiam e que os fazem. Então, perdas ministeriais afetam a nossa identidade. Porque quando a gente fala de vocação, como nós lemos aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, há um destino nisso aí, não é? Há uma identidade vocacional, há um dom que você vai usar ou para a glória de Deus ou para a glória de quem quer que seja. Mas a Bíblia ensina que, quando ele fala que, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. O que quer dizer Edom? Vermelho. Ele ficou vermelho como o guisado. Assumiu a identidade daquele prato de lentilha. Hoje é muito comum a gente ver alguns apóstolos, você olha para o cara assim, você já vê o cifrão, né? É a identidade dele. Não, mas é verdade, não é? E a última conclusão que a gente tira aí sobre Esaú, pessoas que desagradam a Deus acabam caindo na imoralidade.
A Bíblia fala, Moabe é minha bacia de lavar. E Moabe é um ícone, né, da perversão sexual. É interessante, a gente observa hoje que muitos líderes, às vezes a gente pensa assim que a imoralidade é a base do problema, mas muitas vezes não é. Provérbios 22:14, a Bíblia fala, cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. É um negócio engraçado isso. E às vezes lógico, a gente interage com a realidade de muita gente, de muitos líderes, e às vezes a gente observa isso. Antes da pessoa cair no adultério, olha, aquela pessoa veio se reprovando numa série de situações, né? E quando a gente olha aqui para a história de Jacó, a gente pode observar também algumas coisas assim que são bem importantes, não é? São 3 leis básicas que ele acabou violando. A lei do processo, não é? E hoje isso é muito comum. As pessoas que muitas vezes querem queimar etapas, não querem realmente andar, não é? O caminho precisa de ser andado. Poucos querem pagar esse preço que a lei do processo exige. Isso muitas vezes nos leva a alguns becos sem saída. E às vezes a pessoa chega num ponto que a conclusão que ela tira é que ela vai ter que voltar lá atrás. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó enganou Esaú, a princípio, realmente, depois também de ter enganado o pai, que era cego, e o pai colocou a mão na cabeça dele, abençoou Jacó. Ele recebeu a bênção da primogenitura, mas se tornou um fugitivo. Foi lá para Padã Arã. Depois de 20 anos naquele deserto, ele teve que voltar no mesmo ponto e consertar com o irmão dele. Enquanto ele não consertou aquilo, ele não estava liberado para multiplicar da maneira como ele multiplicou. Enquanto Deus não arrancou aquela identidade manipuladora dele. Realmente. Então, ele quis, na verdade, cortar caminho, mas ele só deu uma voltinha de 20 anos no deserto, a mais. Uma outra lei aqui é a lei da integridade. Normalmente, quando nós quebramos a lei do processo, nós também comprometemos a nossa integridade. Veja bem, gente, nós sabemos que o amor de Deus é incondicional, mas para toda promessa existem condições. As promessas de Deus, elas não são incondicionais, elas são condicionais, existem condições. O propósito de cumprirmos essas condições visa uma transformação a nível de motivações, princípios, caráter, que vai nos alinhar com os princípios de Deus. Quando Deus te dá uma promessa, na verdade, Ele está te encorajando a passar por um processo que você não se submeteria se não fosse por aquela promessa. A questão não é alcançar a promessa. A questão é Deus nos transformar de tal maneira que nós possamos chegar naquele nível que Ele deseja que a gente chegue. E quando a gente olha realmente para Jacó, a gente percebe que ele foi um cara que quebrou totalmente a sua integridade. Ele simplesmente cobiçou a primogenitura do irmão e queria aquilo de forma rápida e fácil, forçando a barra. Começou a lutar por aquela posição. No final, ele engana ele abertamente. Pensou que ele estava sendo esperto, mas aqui começaram os seus problemas. Na verdade, cobiça é o ponto de fragilização e quebra da nossa integridade. E quando a integridade é comprometida,
os relacionamentos se partem traumaticamente. Então, é uma sequência inevitável na quebra da lei da integridade. Cobiça, ilusão, desilusão e divisão. Então, nós temos aí o exemplo de um homem que era chamado por Deus, era herdeiro da bênção, mas ele se precipitou. Primeiramente, ele comprou a primogenitura, trocou aquilo por um prato de sopa. E, às vezes, muitos acabam começando um ministério assim. É difícil saber quem era pior. Depois, ele roubou a bênção do irmão, enganou o irmão. E o problema é que, quando a pessoa age dessa maneira, é engraçado que isso pode até dar certo por um tempo, sabia? Tem muita gente que começa o ministério assim, manipulando, enganando, torcendo, não é? Conquistando as pessoas por um estereótipo de espiritualidade. Olha, isso funciona. Mas não funciona por muito tempo. Não é? Daqui a pouco, realmente, tudo isso vai desmoronar. Então, hoje tem muitas pessoas frustradas no ministério, porque elas agiram assim como Jacó. São pessoas astutas, manipuladoras, logram o que querem, mas a destruição vai vir mais à frente. Então, ele, na verdade, ele quebrou essa lei da integridade. E integridade, gente, é a base da nossa confiança, não é? E da confiança dos outros em nós, especialmente Deus. E ele começou, então, a colher tudo isso, porque, obviamente, a fatura vai vir, não é? E quando a gente olha realmente como foi a vida de Jacó a partir disso, foi o que eu falei. Ele se refugiou na casa do tio, e ali realmente as coisas se tornaram extremamente difíceis. Ele acabou tendo que casar com uma mulher que ele não queria casar, e foram 20 anos, onde ele foi sendo enganado, não é? Mas, graças a Deus que ele perseverou, e realmente Deus transformou a sua vida. Quando a gente olha para esses dois homens, Esaú e Jacó, que personificam dois dons, ministério apostólico e ministério pastoral, a gente pode discernir um pouco melhor as dificuldades que existem no relacionamento entre os dons. Assim como a gente poderia pegar, né, algumas outras situações bíblicas e ilustrar os outros dons. Mas quando você tem um problema na sua identidade ministerial, quando existe uma imaturidade nesse sentido, isso pode levar você a querer ser uma pessoa que você não é. A desenvolver um dom que Deus não colocou em você. E isso realmente vai afetar dramaticamente os relacionamentos. E realmente, o prejuízo que isso pode trazer é incalculável. Eu fico pensando, quando Deus falou assim para Rebeca, você se lembra? Deus falou para ela o quê? O que estava no ventre dela? 2 nações. 2 nações. Inclusive, né, abrindo um parênteses, aí a gente pensa na questão do aborto. Imagina se Rebeca optasse pelo aborto. Quando uma mãe aborta um filho, ela não está abortando um filho, ela está abortando uma nação. 2 nações estão no seu ventre. Olha quanta coisa em jogo que estava ali. Quanta coisa em jogo. Então é muito importante nós entendermos não só a nossa identidade ministerial,
mas entendermos a identidade ministerial dos outros. Essa visão de universo, de corpo. Há diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, destinados para as boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe um plano escrito, que pode ser conhecido e vivido ou pode ser ignorado. E normalmente, quando nós não alcançamos essa maturidade para nos reconciliarmos com a nossa identidade vocacional, isso vai produzir quebras traumáticas nos nossos relacionamentos. Inclusive, muitas divisões que acontecem, elas são sintomáticas. Só é o sintoma de que tem algo realmente um pouco mais sério, não é? Uma pessoa que chega na igreja, problema com outro, você percebe que ela é uma peça que ela ainda não entendeu qual é a identidade vocacional dela. Ela está tentando ser alguém que ela não é, ou desenvolver um dom que ela não tem. Então, uma das grandes chaves para a unidade do corpo é isso, esse discernimento dos relacionamentos ministeriais. E eu espero que Deus realmente possa abrir o seu entendimento, não é? E mostrar para você realmente qual é o seu lugar. Como Jesus falou para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, nesta posição apostólica que eu estou te colocando, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós precisamos de saber qual é o nosso lugar. Porque todas as vezes que você deixa de ocupar o seu lugar, você vai ocupar o de alguém. É impossível uma pessoa que está em conflito com a sua identidade vocacional não produzir divisão. Quase impossível. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja madura, não é? Uma igreja madura, onde as pessoas sabem o seu lugar, não é? Onde elas estão realmente em paz e fluindo realmente no chamado de Deus. Curva sua cabeça então, no nome de Jesus.